há 10 anos atrás, se me falassem que hoje eu estaria auxiliando centenas de mulheres no processo de desenvolvimento, de empoderamento, de acolhimento de cada uma, talvez eu duvidasse. Mas a vida é assim, cheia de altos e baixos e de mudanças ao longo do caminho. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Rosa Mascarenhas, sou terapeuta holística e mentora de mulheres. E hoje eu vou contar um pouquinho como eu me tornei terapeuta holística, o caminho que eu percorri de chegar até aqui e algumas lições que eu aprendi ao longo desse caminho. Primeiro, algo que muita gente desconhece é que eu sou formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Embora até o segundo ano do ensino médio eu tinha a certeza de que eu ia fazer psicologia. Todo mundo perguntava, o que você vai fazer no vestibular? Não sei o que eu falei, psicologia. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a vida é assim. Quando chegou no terceiro ano, fui convencida, digamos assim, pelo meu irmão mais velho, de fazer direito, né? E um dos motivos era justamente para fazer concurso público, para ter uma condição financeira melhor, porque durante a nossa infância e adolescência a gente passou por muitas dificuldades financeiras, né, com a minha família. Graças a Deus nunca passamos por nenhuma necessidade básica. Tivemos bolsa, estudamos num colégio maravilhoso, mas a gente passou por muitos momentos bem desafiadores e tanto o meu irmão mais velho quanto eu pensamos, a gente não quer mais passar por isso e escolhemos o concurso público como uma forma, né, de ter essa estabilidade, essa segurança financeira. E como é que foi a minha história, né? Terminei o ensino médio, fiz faculdade, fiz direito, passei para o segundo semestre, já comecei a estudar para concurso desde o primeiro semestre, né? Enquanto eu estava aguardando começar as aulas da faculdade, desde então estudava para concurso. E a vida, né, da faculdade, desde o início, estudando para concurso, passei no concurso público que eu atuo hoje, no meu terceiro semestre da faculdade. Então, eu entrei no concurso com 21 anos, super novinha. E sempre galgando, vou, né, concurso de nível médio, vou para um concurso de nível superior, etc, até virar membro, isso e aquilo. Até que, no começo de 2016, quando eu tava lá no auge do meu estudo para concurso, eu fiz uma numerologia da missão de vida. E deu que o meu número de vida, né, a minha missão é ajudar pessoas. E que não era bem pelo direito esse caminho. Não necessariamente. Foi um momento muito desafiador, porque eu estava, como eu falei, desde 2009 estudando para concurso. E isso era 2016, ou seja, muitos anos já estudando para concurso, embora na faculdade teve uma época que eu dei uma pausa, né, uma diminuída nesse estudo. Mas, depois de uma leve surtada, continuei estudando para concurso. Nesse mesmo ano, inclusive, eu fui convidada para assessorar um juiz federal. Fui, né, assumir essa função de confiança na Justiça Federal. Passei 5 anos na Justiça Federal, mas em determinado momento eu não estava muito satisfeita, né, com essa coisa de estudar para concurso, não estava muito satisfeita com o direito. E em determinado momento apareceu para mim uma propaganda do curso de Theta Healing. Aquilo me chamou atenção, assim, eu nunca tinha ouvido falar em Theta Healing, não fazia ideia do que era. Mas alguma coisa captou o meu coração, sei lá, minhas células, me chamou. Olhei o valor do curso, disse, não, muito caro, era tipo mais de R$1.000 há 10 anos atrás, então realmente era um investimento alto. E tempos depois aconteceu um assalto na casa do meu pai, onde eu morava com ele, foi bem tenso, aconteceram várias situações nesse sentido. E aí, em determinado momento, apareceu de novo a divulgação do curso de Theta Healing. Dessa vez eu digo, eu vou fazer esse curso. Sendo caro, não sendo caro, eu vou fazer, porque estava me chamando muito. Sendo que eu sempre fui muito racional. E nessa época eu era muito cética. E fiquei olhando a Theta Healing com a cara, não sei não, esse negócio parece meio estranho, assim, parece, será que é golpe? Tipo, como é que a gente vai acessar ondas cerebrais e o subconsciente da pessoa através da fala? Como é isso? Como é que isso funciona? Mas aquilo me chamou. Quando eu fiz meu primeiro curso de Theta Healing, eu simplesmente me apaixonei.
e senti que era isso que eu precisava fazer da minha vida. Era como se eu estivesse relembrando coisas que eu já sabia, que minha alma já sabia, e me veio assim, uma vontade enorme de compartilhar isso com as pessoas. Meu Deus, eu preciso ajudar as pessoas a mudar as crenças limitantes, a acessar isso e aquilo outro, não sei o que. Eu precisava daquilo. Mas eu não me sentia segura de atender, até porque, lembrem, eu era assessora de juiz federal, concursada, que estudava para concurso há muitos anos. Nessa época, na verdade, quando eu fiz o curso de Tahiri, eu já tinha parado de estudar para concurso, eu percebi que realmente não era o concurso mais o meu caminho, mas ainda não sabia qual era o caminho. E quando eu fiz o curso de Teta, isso ficou muito claro. Para ganhar confiança, eu comecei a fazer parte de um projeto de atendimento solidário, e foi maravilhoso, assim, a cada atendimento eu ia confirmando, eu ia praticando, eu ia me desenvolvendo, estabelecendo essa autoconfiança. E nesse processo eu resolvi fazer, inclusive, um acompanhamento, um processo de coach com uma grande amiga minha. E foi muito lindo, porque eu lembro que a última sessão do nosso processo de coach foi dentro do consultório de uma sala que eu aluguei para começar os meus atendimentos e me assumir como terapeuta profissional. E sim, foi muito desafiador me assumir como terapeuta profissional. Foi muito desafiador deixar aquela vida que eu tinha sonhado, planejado e que eu já estava vivendo há tantos anos. Mas também foi muito libertador e muito incrível. E aí, de lá pra cá, fiz vários outros cursos, formações, barra de axis, constelação familiar, comunicação não violenta. Eu já tinha feito, desde a adolescência, cursos de programação neurolinguística, que é a PNL, curso de hematologia, etc. O desenvolvimento pessoal sempre me chamou muita atenção, o autoconhecimento, enfim. Sempre fui muito curiosa, muito estudiosa dessa área. No começo foi bem desafiador também, apesar de ser libertador me assumir como terapeuta. Mas eu lembro que eu passei tipo uns 2 ou 3 meses pagando para trabalhar, porque eu não tinha clientes, eu não tinha experiência, eu não tinha nome, não tinha nada. E aí aos poucos fui criando formas, né? Criei Instagram, não sei o que, promoções e isso e aquilo, para poder que as pessoas conhecessem meu trabalho, né? E de lá pra cá já facilitei diversos eventos terapêuticos. Já atendi centenas de mulheres, já atendi homens também no começo da minha carreira. Hoje meu trabalho é só para mulheres. Mas algumas lições que ficam pra mim desse processo todo. O primeiro, comece. Quando você sentir o chamado, ouça a sua intuição, ouça o chamado da sua alma. Muitas vezes a gente quer racionalizar, a gente quer entender, a gente quer ter uma clareza, assim, vai ser assim, assado. E, por vezes, a gente precisa só confiar naquela vozinha que vem aqui, ó, no nosso coração, naquela voz que fala aqui no nosso ouvido e que a gente não tem explicação racional, lógica, concreta, mas a gente sente. Chega só de falar, eu já me arrepio. Algo que ficou muito forte para mim durante esse processo também é a importância da gente praticar. Como eu falei no começo, eu não me sentia pronta para atender como profissional, para cobrar o preço e etc. Mas conforme eu fui praticando, conforme eu fui atendendo, conforme os meus clientes, as minhas clientes foram tendo seus resultados, isso foi também retroalimentando, né, a minha confiança, assim como a capacitação. Se capacite, né? Ouça a sua intuição, mas também busque capacitação, busque melhorar as suas habilidades como profissional, como pessoa, como um ser humano. E isso é fundamental, inclusive para você se sentir mais preparada. Mas é importante que você busque o equilíbrio entre esses dois lados. Porque eu conheço muitas pessoas, terapeutas inclusive, que têm 50 milhões de cursos, mas como não vão para a prática, não se sentem confiantes, não se sentem capazes, não se sentem nesse lugar. E a prática também traz pra gente repertório, traz pra gente essa confiança, desenvolve habilidades, desenvolve experiência mesmo. A gente aprende com experiência. A vida na 3D é através das nossas experiências. Então, realmente é importante se capacitar e experienciar, se permitir. Inclusive,
No começo do meu trabalho como terapeuta, eu lembro que eu tinha muito medo. Meu Deus, e se eu fizer alguma coisa errada? E se, sei lá, eu trouxer uma crença errada ou de alguma forma algo que possa prejudicar a minha cliente? Meu Deus, são tantas noias, né? Se a pessoa ficar pior, nananã. E aos poucos eu fui confirmando de que vai chegar pra você aquilo que você dá conta, sabe? Vai chegar pra você aquela cliente que está de alguma forma alinhada com a sua energia. E quanto mais você confia nisso, quanto mais você confia no fluxo da vida, quanto mais você confia de que existe também, né, uma espiritualidade que nos guia, que traz as pessoas, que afasta as pessoas, e ao mesmo tempo, quanto mais você for se profissionalizando, se organizando, trazendo esse lugar realmente mais organizado, mais profissional, as pessoas vão sentir. Enfim. Eu esqueci de contar também, gente, um movimento muito importante. Tem 2 momentos muito importantes na minha história. Eu falei que, né, aconteceram alguns assaltos, algumas invasões na casa que eu morava com meu pai. E logo depois que eu fiz o meu primeiro curso de Theta Healing, aconteceu uma invasão dessa. E foi muito, muito traumático. Muito, porque eu já estava muito assustada com essa situação. Imagine, você tá na casa achando que a qualquer momento alguém pode entrar, enfim. Quer dizer, não imagine não. Esquece isso. Cancela, cancela, cancela. Mas assim, eu tava vivendo um momento muito tenso. E depois que aconteceu essa segunda invasão, eu não consegui mais ficar na casa. Eu comecei a ter o que eu hoje enxergo como um início de síndrome do pânico, né? O tempo todo eu tava nesse lugar de ficar assustada, com medo de tudo e de todos. Foi bem desafiador. Eu tive que morar um tempo na casa dos meus tios, meus padrinhos. E algo que me ajudou muito foi a sessão de Theta Healing. Eu fiz uma sessão com minha professora e foi incrível. E a partir dali, inclusive, eu resolvi tomar uma decisão que há muito tempo eu já queria tomar, mas que essa situação desafiadora foi que me fez ter coragem de tomar essa decisão, que foi morar sozinha. E foi muito interessante, porque antes disso eu achava que eu não era capaz de morar sozinha, de me bancar sozinha. Eu queria, né, me mudar para um apartamento com meu pai, mas meu pai também estava no processo de estar mais em outra cidade com a atual companheira, né, esposa dele, na época namorada, enfim. E aí eu fui sozinha e foi incrível. Inclusive é algo que eu recomendo para quase todo mundo. Se possível, vá morar sozinha, ou vá morar com uma amiga, vá alugar um quarto, um Airbnb, o que seja, mas assim, tenha o seu canto, tenha o seu espaço. Porque o que eu observo é que enquanto a gente tá, né, na casa dos nossos pais, avós, enfim, dos nossos responsáveis, a gente muitas vezes não consegue assumir esse lugar de adulta, essa postura de adulta, e muitas vezes a gente acaba entrando nos desafios, nos problemas, nas dificuldades do outro, sendo que aquilo não é seu, nem precisa ser. Então, esses foram os aprendizados, as lições e um pouco da minha história. Se você tiver dúvida, Ana, como foi isso, como foi aquilo, tiver algo que você queira saber, ou quiser compartilhar também o seu processo, se você é terapeuta, ou pensa em ser terapeuta, ou sente um chamado, ou talvez até não é terapia, mas eu fiz uma mudança de carreira. Na verdade, eu ainda não atuo apenas como terapeuta, eu ainda sou servidora pública, e também terapeuta, hoje mentora de mulheres, né? Eu tenho algumas mentorias individuais, em grupo, facilitadora de grupos de mulheres, palestrante, mas se quiser compartilhar algo, eu estou aqui e espero que a minha história sirva de contribuição na sua história. Saiba, inclusive, que nada é do nada, nada é tão simples quanto parece ser, muitas vezes é desafiador, eu vivi muitos desafios nessa jornada, mas se você está sentindo no seu coração esse chamado, minha linda, só vai!